Uma boa tarde, então. Eu sou da 26ª e quando a gente teve acesso à diretriz pedir um artesanato tradicional, eu comecei a pesquisa. E em Pelotas eu não achei nenhum registro de um artesanato tradicional. Existem várias coisas, registro de artesanatos que aconteciam, mas nada que dissesse é da cidade. Tem uma coisa recente agora sobre as redeiras, mas eu achei recente demais para trazer como dizendo é tradicional de Pelotas. Então, abordei 3 temas. Logo que a gente começa a procurar tradição em Pelotas relacionada ao artesanato, relacionam muito a culinária. Então, não entra na reciclagem, mas é o tradicional, então eu trouxe também o doce de abóbora, em função também da colonização francesa de parte da cidade. Usam muito abóbora, até hoje tem gente que planta abóbora em casa, inclusive o doce eu fiz com uma abóbora que a minha tia planta, então foi um doce feito no fogão a lenha, com a abóbora plantada em casa, que depois se vocês quiserem provar, tem aqui. Outro aspecto que eu abordei, o bordado. Na época dos casarões, onde a Pelotas tomou a proporção que é reconhecida hoje, o registro é de que as filhas bordavam, tocavam piano, existiam os saraus e bordavam. Então, eu trouxe o bordado. Aqui eu trouxe 3 leques com prédios da cidade, Teatro 7 de Abril, Museu da Baronesa e a Charqueada Santa Rita. E no trabalho eu coloquei alguns exemplos de pontos. Entre eles, ponto cruz, ponto atrás, ponto cruz, o mais comum da gente ver, ponto cheio, tem aqui também. Trouxe uma toalha de ponto cheio, feito pela minha avó, que foi quem me ensinou a bordar. Então, também é relacionado à colonização francesa, esse ponto cheio, esse tipo de bordado. E o ponto que eu usei para fazer os leques foi o ponto corrente, que é feito assim. Eu trouxe começadinho aqui para ser mais fácil de mostrar. Para fazer o ponto corrente, então, ele começa no meio. Quando a gente vai começar é a mesma coisa. Aqui ele está riscadinho. Tá meio ruim de enxergar, mas tá ali o risquinho. Faz o desenho no papel, passa lápis. E existem várias formas. Tem gente que borda para trás, eu bordo fazendo essa laçadinha para frente. Vou colocar no mesmo lugarzinho, ou bem próximo de onde eu terminei o outro ponto. Aí o tamanho ali a gente faz conforme quer, pode ser mais apertadinho, mais frouxinho, que vai ser o tamanho da correntinha, e puxa sempre por dentro da laçadinha, para fazer a correntinha e já está pronto para começar o outro ponto. Muita gente borda com bastidor. Para esse tecido ficou ruim, porque ele é muito macio, então ele dá de si e ficava torto o desenho quando tirava do bastidor, porque ele joga muito para um lado e para o outro. Se fosse um algodão, era melhor o bastidor, porque aí é um tecido mais firmezinho. Voltando para o que artesanato tradicional e onde existia a reutilização, na época das charqueadas, não em Pelotas, mas trajeto Pelotas-Rio Grande, aí é a minha região geográfica, existiam os tambores de supapo, que eram feitos nas charqueadas com restos de barris e de couro, que os escravos juntavam, acomodavam o barril conforme podia, até juntando mais de um, porque o barril era descartado. Assim que chegava com algum mantimento ou alguma coisa, descartavam o barril, eles recolhiam esse barril, pegavam algum resto de couro que sobrava, couro tinha nas charqueadas aos montes, esticavam e com aros de madeira prendiam o couro e costuravam. Aqui eu não trouxe um supapo, porque a locomoção de Pelotas para cá era complicada. Mas esse supapo aqui, ele está no livro do Grande Tambor. Ele foi feito aos modos tradicionais, aí já não com barril, mas com esse aqui era com madeira de construção, resto de madeira de construção, e foi feito na Universidade Federal de Pelotas, que é um que esse trabalho da música negra em Pelotas eu fiz e apresentei em Cachoeira do Sul. Então eu trouxe o banner para poder mostrar. Ele era tocado dessa forma. Sentavam no chão, botavam ele, sentavam em cima e tocavam para frente. Eles são mais ou menos assim, dessa altura. E aqui eu trouxe retratado, mais ou menos como é um supapo, com material reciclado, aqueles copinhos de
macarrão instantâneo, com couro, que aí o processo mesmo, molhar o couro para ele amolecer, esticar. E aí aqui eu só costurei na volta, não fiz nenhuma trama, até porque o copinho não ia suportar a pressão do couro. Funciona como um tambor, claro, não é um supapo. O supapo é conhecido por ter um grave diferente dos outros tambores, mas para retratar como ele é. Aqui tem fotos de como é construído. Então, existe em Pelotas quem construa supapo artesanalmente até hoje. Então, é um mais próximo de um artesanato tradicional de Pelotas que eu encontrei. Então, era isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Tá bem, muito obrigada. Se vocês quiserem um docinho, agora ou depois? Depois? Tá bem, então tá. Muito obrigada.